Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a hanseníase, uma doença que, apesar de ter cura, atinge mais de 30 mil brasileiros todos os anos. Também vamos falar sobre um projeto que combate o desperdício de água em Alagoas. Estamos no Janeiro Roxo. A campanha reforça o combate à hanseníase, uma doença crônica, contagiosa e que ataca a pele e nervos periféricos. O tratamento é gratuito e, se feito corretamente, pode curar. Mesmo assim, a hanseníase atinge mais de 30 mil pessoas no Brasil todos os anos. Aqui no estúdio eu vou conversar com a gerente de vigilância das doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Daniele Castanha. Bom, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar falando melhor sobre o que é a hanseníase. Tá. A hanseníase é uma doença infecciosa, né? Que é causada por um bacilo, e aí ela comete principalmente pele e nervos. Como é que isso surge, né? Na pele, com manifestações em manchas, que podem ser mais claras ou mais escuras do que a pele, e em nervos com atrofias, deformidades, né? Perda das sensibilidades. Então, assim, o que é que a gente orienta? Que toda pessoa que apresentar sinais e sintomas compatíveis, principalmente com mancha e perda de sensibilidade, que procure a unidade de saúde. Por quê? É o sinal de alerta, né? Isso, porque a contaminação ela se dá de pessoa a pessoa, ou seja, uma pessoa com hanseníase não tratada. Nós temos duas formas, né? A paucibacilar, pelo nome já diz, poucos bacilos, multibacilar, muitos bacilos, e o multibacilar é a forma de transmissão. Então, se tem uma pessoa multibacilar não tratada ou que não iniciou o tratamento, ela vai estar passando isso para as outras pessoas. E Mas a forma, ela passa de que forma? Pelas vias aéreas, ao tossir, falar. Então, assim, por que a gente precisa identificar essas pessoas? Porque se a forma de transmissão é vias aéreas respiratórias, então as pessoas que convivem com uma pessoa com hanseníase da forma transmissível e que não está em tratamento são os potenciais pessoas que podem ser adoecer. né? A doença ela tem um período de incubação longo, ou seja, a medida no início do contágio até as manifestações dura em média de 12 a 15 anos. E também a gente tem algumas formas de prevenir, por exemplo, as formas mais graves com a vacina BCG e identificando as pessoas doentes e tratando, justamente para quebrar a cadeia. Então, o que é que a gente precisa? As pessoas que apresentarem sinais e sintomas procurem a unidade de saúde, os profissionais identifiquem, a gente faz principalmente os testes de sensibilidade para avaliação na lesão, né, na mancha, e inicia o tratamento. Ao iniciar, a gente já quebra essa cadeia, ou seja, o paciente já deixa de transmitir. Então, deixa eu ver se eu entendi. A hanseníase, apesar de ser uma doença que se manifesta na pele, a transmissão dela é por via aérea, pela tosse, por falar perto, mas os sintomas que o possível contaminado tem que prestar atenção estão na pele. Então, aquela mancha de pele não vai contaminar se eu tocar. Não, e isso é o que a gente trata também em relação ao estigma. As pessoas têm muito estigma e preconceito em relação à hanseníase, achando que ao tocar também vai estar se contaminando. E não, ela transmite através das vias aéreas. É engraçado que a hanseníase, ou a lepra, né, como ela era conhecida, mais popular, ela é uma doença histórica. Se tem registro dela desde a época da Bíblia. E era uma doença onde os portadores ficavam isolados e tinha muito preconceito. Isso, infelizmente, ainda existe. Ainda existe. E aí tem outras formas também de legislação que também está ajudando essas pessoas que sofreram isso, que ficaram em leprosários, né? Foram afastados da família porque tinham a doença. E aí a gente tem também um movimento, né, que a gente trabalha em parceria nesse período agora todo ano, mas principalmente nesse período de comemoração, de alerta, né? Não é de comemoração, é um dia de alerta para a luta contra a hanseníase, que é o MOHAN, que é o Movimento de Ressocialização das Pessoas que foram atingidas pela hanseníase, em parceria com a Universidade, mais Secretaria de Maceió, e todos os municípios estão trabalhando esse mês como? Alertando a população, trabalhando com a parte educativa, informando justamente para tentar diminuir o estigma e aumentar o conhecimento das pessoas e os pacientes em relação à hanseníase. Fazer com que aqueles que estão com a mancha, que trata de todas as formas e não consegue diminuir, procure a unidade de saúde, que avalie se tem perda de sensibilidade ao tocar, porque às vezes a pessoa tem uma lesão, tem uma lesão, pode levar a ter uma queimadura, uma perfuração maior, e como tem perda de sensibilidade mesmo, porque acomete os nervos, também, então aí a pessoa acha que não é nada, não tem um cuidado maior. Então a gente precisa que as pessoas procurem um serviço para que sejam diagnosticadas,
programadas. Ao ser diagnosticado o tratamento, ele é todo gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Então, a pessoa recebe a medicação mensalmente, né, tem a dose supervisionada, que é vista pelo profissional de saúde, e depois a pessoa toma acompanhando todos os dias. Longo, É um tratamento né? longo, a forma paucibacilar de 6 meses e a multibacilar de 1 ano. Então, a gente precisa da adesão, precisa do vínculo, precisa do acesso do profissional, do paciente ao serviço de saúde e precisa da adesão ao tratamento. Precisa da conscientização do paciente, na verdade. Ele e tem que assumir a doença. Eu estou doente, eu preciso me tratar. E depois ele é avaliado para cura. Também, durante o período de tratamento, a gente faz uma avaliação de incapacidade física. Como a gente já falou, acomete nervos. Então, as pessoas podem ter perda de sensibilidade, mão em garra, pé caído. Então, eles Normalmente são sequelas que não são reversíveis, né? Dependendo do grau, grau de incapacidade. Da doença, né? E nós ainda estamos diagnosticando os nossos casos tardiamente, ou seja, tanto da forma multibacilar, como com algum grau de incapacidade. Então, por isso que a gente precisa que o paciente procure o mais rápido possível o serviço de saúde. E que o profissional também identifique, né, precocemente os Perceba pacientes. que aquela ali pode ser um possível... Porque, de fato, a maneira de identificar é analisando a mancha. Isso. Tem algum Nós outro fazemos exame 3 testes, né? Então, a gente faz baciloscopia também, mas a gente faz em relação à mancha, são os primeiros testes. A gente faz avaliação térmica, tátil e dolorosa, para ver se a pessoa tem perda de sensibilidade nessas 3 técnicas. E aí tem a baciloscopia para avaliar a circulação do bacilo, mas o diagnóstico é mais clínico. Até o grau mesmo, né? Você falou do multi. Em relação à pauci-multi, a gente faz pela avaliação operacional, classificação operacional, que é pelo número de lesões. Até 5 manchas seria um pauci-bacilar, mais de 5 manchas e das formas mais graves, né? Que é a dimorfa e a Agora, você falou uma coisa interessante no começo da conversa, que assim, quando começa o tratamento já para de transmitir, isso está correto? Está correto. Nos primeiros dias de tratamento, a gente já diminui a chance de transmissão em 98%, por exemplo. Olha, isso é muito importante, inclusive. E a gente agora precisa da adesão, né? Precisa que ele realmente conclua o tratamento. E a então, questão no primeiro mês doença, ele já diminui. Né, Daniele? Porque, como você falou, a transmissão é por via aérea. Então, você vai contaminar as pessoas de casa, do trabalho, da escola, da rua. Tem que assumir a doença para evitar que ela se propague, né? Isso, a gente tem algumas maneiras, como eu falei no início, né? Uma das seria a vacina BCG, que previne as formas mais graves. E aí a gente precisa, além disso, que as pessoas, ao identificarem, procurem o mais rápido, porque a forma paucibacilar, que é logo no início, ou para as pessoas que já receberam a vacina, que não vão ter a forma mais grave, ela não transmite. Então, para essas pessoas não tem risco, apesar de se orientar a avaliação dos contatos, porque aquele paucibacilar que foi identificado, ele pode ter um multi como contato que transmitiu a doença para ele, então a gente avalia todos os contatos, mas a forma paucibacilar, ela não transmite. Então, essa forma não teria risco de transmissão, mas ela precisa ser identificada precocemente. Para que justamente evite que esse caso fique mais grave e se transforme numa forma de transmissão. Tem fatores que possam influenciar aí, para que aumentem o risco dessa doença? Algum biotipo, alguma idade? Isso, para a apresentação de sinais e sintomas seria mais os fatores socioeconômicos, né? Os fatores de imunidade, os fatores do próprio organismo e do meio ambiente. Pessoas com mais idade, por exemplo, pessoas mais novas, isso, com a campanha comprometida, tem alguma coisa a ver com isso? O que a gente fala? Hoje nós estamos, para o estado de Alagoas, a gente tem um aumento no número de adolescentes. O que é que a gente percebe? Esse adolescente hoje, ele teve contato com o bacilo muito jovem, porque eu falei, o período de incubação é mais longo. Grande, né? Isso. Então, a gente sempre avalia mais os contatos de casa. Só um parênteses, a doença incubada não necessariamente está transmitindo. Não, e nem apresenta sinais e sintomas. Até começar a desenvolver algum sinal e sintoma. E aí, outra linha que a gente está trabalhando também, que é o lema da campanha pelo Ministério da Saúde, além das pessoas de 20 a 49 anos, os idosos. Que aí é mais difícil a identificação, o olhar o corpo e perceber as manchas, né? Então, assim... Porque existem manchas que vêm com a idade, na verdade. Isso, e até outras doenças também, né? De pele. Então, precisa ser avaliado. Muitos procuram também dermatologistas. Então, a gente precisa realmente que a pessoa busque o mais rápido. Como essa é uma que não tem, como a mancha para hanseníase, ela não tem, tem perda de sensibilidade, não coça, não dói, então é mais difícil a pessoa procurar o serviço de saúde. Do local da mancha, a pessoa passa até batido, né? Então a avaliação que a gente faz é realmente do corpo inteiro, avaliando as manchas, quantidade e qual é a característica.
Falar então da programação. A gente está, como eu falei, no Janeiro Roxo, né? Que justamente ele lembra a importância do combate à hanseníase. Eu sei que aqui no estado uma série de ações estão sendo realizadas já, isso, né? O dia D no final, isso, no dia 31. O dia D é dia 31, mas aí todos os municípios estão trabalhando com a parte de prevenção, toda a parte educativa, em sala de espera na unidade, em parceria com a educação. Como busca ativa, como é que a gente chama? A equipe vai nas áreas para estar avaliando as pessoas e estar percebendo se alguém tem mancha compatível. Então, todos os municípios estão sensibilizados. Nós temos uma programação também em parceria com o movimento aqui, com o Mohan, Alagoas e a universidade. Vai ter um seminário no dia 25, aberto para todos os estudantes, população e município também, com inscrição. E nós estamos com uma programação com o município de Maceió em alguns locais. Maceió Shopping, Bebedouro, Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, a favela Sururu de Capote e alguns abrigos, porque como também é voltado para os idosos esse ano, né, acima de 60 anos, nós iremos avaliar os idosos em alguns abrigos do município de Maceió. E aí depois toda a campanha de mídia, né? Panfletagem, os municípios e o Estado aqui também. O passar a informação ele tem que ser constante, isso, na verdade. Isso. Esse é o mês onde se aumenta um a alerta, campanha, um né? alerta, mas tem que ser constante. Como você falou, a questão da própria busca ativa é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não vão para as ações. Às vezes passa até batido, está lá no shopping e tal, mas de repente chega ali em casa, pô, isso aqui acontece. E esclarecer algumas coisas, né? Uma doença muito antiga, existe diagnóstico, existe tratamento é gratuito, então assim, apesar de ser de pele, é a transmissão respiratória, então essas coisas que precisam ficar claras para a população, para que tenha mais tanto adesão, aceitação e adesão ao tratamento e conhecimento, para diminuir o estigma e o preconceito. Pois é, e apesar de ter cura, é uma coisa que precisa ser alertada, né? Porque, como eu falei no começo, são 30 mil contaminados por mês no Brasil, são números que se igualam, inclusive, ao HIV. Então, é importante que se... Isso, 2017 nós tivemos no Brasil 20 mil casos novos, fora aqueles que precisam de um retratamento, as recidivas. No estado nós tivemos 278 casos novos, né? 55 municípios notificaram casos novos, mas numa avaliação de 5 anos, apenas 8 municípios nunca notificaram casos de hanseníase, ou seja, 96 municípios do estado de Alagoas já notificaram hanseníase pelo menos em um ano, ao longo de toda a série histórica. Então, a gente tem o bacilo, a gente tem as pessoas, né? Ele está circulando, né? Isso, então a gente precisa realmente identificar quem são essas pessoas e tratar. Essa campanha ela existe há algum tempo já, né? Já existe há muito tempo, desde 1954. Foi lançada pela Organização Mundial de Saúde. As pessoas procuram tratamento, mas assim, você falou que muitas vezes ela não tem adesão, tal, que precisa justamente buscar adesão. Como é que está essa situação aqui? O paciente ele procura a unidade mais próxima. Nós temos distribuição de medicamento em todos os municípios, ou seja, isso é feito pela equipe, mais a assistência farmacêutica de cada município solicita, mediante notificação. Ela é uma doença de notificação compulsória, notifica mediante confirmação do diagnóstico, né? Não é na suspeita, é diferente de outros agravos. E aí, à medida que o município notifica o caso, dependendo do esquema, se é Palsi ou multi, se é adulto ou criança, porque são 4 blisters, né? Nós temos para a forma Palsi bacilar adulto e criança, para a forma multibacilar adulto e criança. E aí ele solicita a assistência farmacêutica do Estado, é liberado e vai ao tratamento do paciente. E ele é realmente liberado? Isso, liberado, não tem muita burocracia, não. Nós já ficamos um tempo com algumas problemáticas em relação à distribuição do Ministério da Saúde. Mas nada, porque antigamente a gente liberava o tratamento completo para o município. Aí agora a gente libera só alguns meses, à medida que o paciente vai concluindo aquele mês, ele pega o outro. Isso. E aí é agendado realmente, ele inicia o tratamento hoje, daqui a um mês ele volta, ele toma a dose supervisionada na unidade ou o profissional de saúde que levou até a casa do paciente, dependendo da estratégia do município, e ele segue os outros dias do mês até a próxima cartela. E para ter cura tem que fazer o tratamento corretamente. Tem que fazer o tratamento completo, isso. Bom, para a gente finalizar então o nosso papo, vamos repetir a questão da orientação, né? O que é necessário quando se há suspeita, o que é que precisa fazer? Isso, o lema da campanha é identificou, tratou, curou, então baseado nessas 3 palavras a gente já resume tudo, né? Então assim, as pessoas que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com hanseníase procuram o serviço de saúde.
os profissionais, né, realizem o diagnóstico, iniciem o tratamento, trabalhe muito essa adesão, né, o acolhimento e a adesão ao tratamento, e para que a gente chegue à conclusão que é a cura, ou seja, no final de 6 meses, avaliar novamente e curar o paciente, no final de 1 ano, multe, e tudo que envolve o paciente, ou seja, avaliar os contatos, avaliar a incapacidade, e aí tentar trabalhar algumas coisas. A gente tem em alguns lugares algumas oficinas que trabalham com adaptação, com palmilhas, com alguns exercícios, com calçado adaptado. Então, a gente precisa trabalhar e avaliar cada paciente individualmente. Perfeito, então. Daniela Castanha, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Tá, obrigada. Bom, no próximo bloco, o assunto é a água. Aqui em Alagoas, a Casal lançou um projeto para evitar o desperdício desse bem que é tão precioso. Até já!